Bom dia. Contribuintes do município podem negociar débitos municipais com descontos até o dia 31. Defesa Civil do Amazonas coloca em estado de alerta as calhas do Juruá e Purus. Codão aprova pauta de 1,2 bilhão de reais. Prêmio da Quina sai para apostador de São Paulo. Dupla Cena e Tibemania acumulam. UEFA define os grupos da Liga dos Campeões. Sorteio feito pela CBF define os jogos da decisão da Copa do Brasil. O primeiro jogo entre Flamengo e Cruzeiro será no Rio, segundo em Belo Horizonte. Sobe para 21 o número de mortos em naufrágio no Pará. Na Bahia, pelo menos 18 morreram em naufrágio de lancha. Juízes e procuradores federais realizam ato contra o ministro Gilmar Mendes do STF. Segundo eles, Gilmar Mendes põe em dúvida a credibilidade da justiça. Na Coreia do Sul, o herdeiro da Samsung é condenado a 5 anos de cadeia por corrupção. Execução no ramal do Brasileiro. Dono de balneário e caseiros são mortos a tiros por homens disfarçados de mototaxistas. A mulher do empresário está em estado gravíssimo. Estes são os destaques dessa edição. O Jornal da Manhã está começando agora. 5h49 em Manaus. Previsão do tempo. Mais um dia de muito calor é o que prevê o Instituto Clima Tempo para hoje. Com temperatura na marca dos 26 graus e sensação térmica de 27, o Instituto diz que a máxima de hoje deverá ser de 35 graus. A umidade relativa do ar no momento é de 84% e, apesar do calor, pode chover até 7 milímetros à tarde e à noite. Com boa visibilidade, os aeroportos da cidade operam sem restrições. 17 centímetros foi quanto subiram as águas do Rio Negro, que está agora em 25 metros e 19 centímetros em relação ao nível do mar. Sexta-feira, 25 de agosto. Já se passaram 237 dias do ano e faltam agora 128 para acabar 2017. Dia de São José Calazans. Também é o dia do feirante. Dia do Exército Brasileiro e o dia do soldado. Registros históricos. Fatos acontecidos nesta data. Nascia em 1803 Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro. Era anunciada a televisão colorida pela RCA em 1949. Impeachment de Collor. Atos realizados em Recife, Salvador, Belém, Belo Horizonte, Curitiba, João Pessoa e São Paulo reuniam mais de 300 mil pessoas. Morria no ano 2000 o desenhista americano Karl Barks, criador do Pato Donald. Ken Tyrrell, empresário inglês da Fórmula 1, morre em 2001. Agora 5h51 em Manaus. Circuito vai promover exibições de 1º de setembro a 1º de outubro. Pinturas, desenhos, grafite, esculturas, performances, vídeo, instalações e outras obras produzidas por artistas locais vão ocupar os centros culturais, galerias e ruas do centro de Manaus a partir do dia 1º de setembro. As exibições ficarão em cartaz até o dia 1º de outubro. Ao todo, o circuito de artes visuais vai reunir trabalhos de 70 artistas locais. O circuito de exibição inclui a Galeria do Largo e a Casa das Artes no Largo de São Sebastião, o Centro Cultural Palácio da Justiça na Avenida Eduardo Ribeiro e o Museu Casa Eduardo Ribeiro na Rua José Clemente. Os tapumes ao redor da Santa Casa de Misericórdia de Manaus também farão parte da série de mostras como suporte para os grafiteiros de artes urbanos incluídos na seleção. Com o tema Educar para Prevenir, a Defesa Civil do Amazonas vai ministrar no próximo dia 29 instruções práticas de emergências aos alunos do 6º ao nono ano da Escola Municipal Elvira Borges, localizada no bairro da Compensa 2. A ação será de maneira lúdica e com performance divertida do mascote do órgão Chico Prevenido. Entre os assuntos que serão abordados estão os cuidados durante as ocorrências de desastres naturais, como as enchentes, inundações bruscas e vazantes. A Defesa Civil do Amazonas emitiu ontem estado de alerta para as calhas do Juruá e do Purus, que já apresentam impacto socioeconômico por conta da estiagem. A evolução do cenário de desastre foi constatada após visita técnica de agentes do órgão nas regiões. O momento é de mobilização das estruturas de defesa civil para que possam atender a população afetada, enfatizou o secretário adjunto da Defesa Civil do Amazonas, Hermógenes Rabelo. O boletim de alerta abrange os municípios de Guajará, Eirunepé, Itamaraty, Pixuni e Envira, na calha do Juruá,
Boca do Acre, Canutama, Lábrea e Pauini, na Calha do Purus. A Calha do Madeira, também visitada pelos técnicos do órgão, permanece em estado de atenção. 5h53 em Manaus. A empresa responsável pela comercialização da água mineral Puríssima terá 180 dias para passar a envasar água somente em vasilhames da própria empresa. A determinação é da Justiça Federal em ação movida pelo Ministério Público Federal do Amazonas contra a empresa para garantir os direitos dos consumidores. O sistema de embalagem retornável de uso exclusivo é um dos itens que constam em termos de ajustamento de conduta, um TAC, firmado entre o Ministério Público Federal do Amazonas e o Sindicato da Indústria de Bebidas em Geral do Amazonas no ano passado. Pelo acordo, as empresas que comercializaram água ou comercializam água mineral em garrafões de 10 e 20 litros não podem vazar vasilhames que contenham logomarca de outra empresa moldada na resina. A Manaus Ambiental prorrogou para o próximo dia 31, a próxima quinta-feira, o período de inscrições para a 19ª edição do Dia do Voluntariado. O programa é aberto a entidades sem fins lucrativos que possuem projetos ou ações socioambientais que contribuam para a promoção e o desenvolvimento social e econômico das comunidades onde estão sediadas. A ficha de inscrição e o edital estão disponíveis no site www.manausambiental.com.br. A documentação necessária para a participação e a ficha devidamente preenchida e assinada devem ser encaminhadas para o e-mail responsabilidadesocial@manausambiental.com.br. Realizada 2 vezes por ano numa iniciativa da própria Manaus Ambiental, a próxima edição do Dia do Voluntariado está programada para o dia 28 de outubro, um sábado. 8 festivais folclóricos encerram programação nos bairros neste fim de semana. Vamos aos detalhes com Fabrício Nascimento. Os festivais folclóricos nos bairros entram na reta final e terão sua programação encerradas neste fim de semana. De sexta-feira, 25 de agosto, a domingo, 27 de agosto, 8 eventos serão realizados nas zonas Norte, Leste, Oeste e Centro-Oeste de Manaus, a partir das 19 horas. Toda a programação recebe o apoio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos, Manaus CUT. Os moradores da comunidade Nova Floresta, Zona Leste, realizarão o 12º Festival Folclórico, na Rua Ônix, no bairro Tancredo Neves. No bairro Cidade Nova, Zona Norte, os moradores farão a festa na Rua Bispo Pedro Massa. Haverá festivais também no bairro da Paz, com o Festival Folclórico do Santos Dumont, no Santa Etelvina e no bairro Monte das Oliveiras. O projeto Festival Folclórico nos bairros iniciou em junho. A Manaus CUT disponibilizou o apoio de palco, som e iluminação por meio do edital de chamada pública número 004/2017. Concorreram ao edital mais de 130 propostas e mais de 80 foram contempladas e receberam apoio para a realização de seus eventos. Essa e outras notícias você acompanha no portal difusora24h.com. Eu sou o Fabrício Nascimento para o Jornal da Manhã. 5h56 em Manaus. Os produtores rurais de 41 municípios do Amazonas têm até a próxima quinta-feira, dia 31, para adquirir a vacina para a imunização do rebanho contra a febre aftosa. A vacina deve ser adquirida em casas agropecuárias credenciadas pela Agência de Defesa Agropecuária e Florestal, ADAF, ou nos escritórios do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal do Amazonas, IDAM. De acordo com a gerente de defesa animal da ADAF, Joelma Silva, esta é a segunda etapa da campanha que iniciou no dia 15 de julho, abrangendo os municípios de Alvarães, Amaturá, Anamã, Anuri, Atalaia do Norte, Altazes, Barreirinha, Benjamin Constant, Beruri, Boa Vista do Ramos, Borba, Caapiranga, Careiro da Várzea, Coari, Codajás, Ponte Boa, Iranduba, Itacoatiara, Itapiranga, Japurá, Jutaí, Manacapuru, Manaquiri, Manaus, Maraã, Maués, Inhamundá, Nova Olinda do Norte, Parintins, Rio Preto da Eva, Santo Antônio do Içá, São Paulo de Olivença, São Sebastião do Atumã, Silves, Tabatinga, Tefé, Tonantins, Uarini, Urucará e Urucurituba. A vacinação do rebanho é obrigatória e deve ser aplicada em bovinos e bubalinos de todas as idades. O preço médio da dose de vacina oscila entre R$1,80 e R$2,20. Até Manacapuru. Bom dia, Alberto Zegdeg. Bom dia, Eduardo. Bom dia, ouvintes da Difusora, em especial que estão na escuta do Jornal da Manhã.
Bem, Eduardo, a Escola Estadual Nossa Senhora de Nazaré realizou na tarde de ontem a 4ª edição do Festival de Música Sim The School, do programa Ensino Médio Inovador, o PROEMIR. Um programa do Ministério da Educação que incentiva o aluno a desenvolver a língua inglesa através da música. Foram 20 apresentações diversificadas entre solos de bandas com jovens cantores que subiram ao palco e cantaram o público presente com música de cantores internacionais como Britney Spears, Mariah Carey, Katy Perry, Banda Queen, The Beatles, Guns N' Roses e muitas outras, dando destaque aos países onde a língua inglesa é predominante. Professora Lourdes Bindá, que coordena o projeto, fala do objetivo do festival. Sim, Zé, o projeto tem como objetivo desenvolver o aprendizado da língua inglesa através de atividades de interpretação, leitura, escrita, pronúncia e a audição da música. Ele vem assim para desenvolver na realidade a vontade do aluno de aprender a língua inglesa, porque a língua inglesa sempre tivemos dificuldade na escola de ser um atrativo para o aluno. E agora com esse projeto, ele se envolve muito através da música. E é um meio, uma forma de aprendizado que eles vão levar para a vida. E isso só vai fortalecer mais o aprendizado deles. A escola conta ainda com mais 6 programas do Ministério da Educação, como Jogos Estudantis do Nazaré, os Genais, oficinas de matemática, projeto Pescadores de Histórias, reativação do Grêmio Estudantil, mostra das ciências da natureza e matemática e o mundo do trabalho nos desafios e perspectivas para o jovem de Manacapuru. Vale ressaltar que este é um programa do MEC exclusivo para o educandário Nossa Senhora de Nazaré. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, Zeg Deg. Obrigado, Zeg Deg. 6h05 de Manacapuru. Vamos até Irunepé. Bom dia, Hélio Ramos. Bom dia, Eduardo Silva, amigo. Eu quero fazer só uma nota, Eduardo, aqui da região do sudoeste do estado do Amazonas, na região do Vale do Juruá. Trago a informação do município de Carauari, que é a maior cidade aqui da região. A prefeitura do município adquiriu a mais nova frota de veículos escolares para atender a rede municipal de ensino, que são cerca de 5.000 alunos matriculados nas escolas municipais. A prefeitura adquiriu a frota com 3 vans escolares e 2 micro-ônibus que já estão no município. Por onde passará aí os locais mais distantes, Eduardo, do perímetro urbano. Os alunos serão transportados aí pela manhã, à tarde e também à noite. Aqueles que estudam nas escolas à noite, no EJA, na educação de jovens e adultos, e durante o dia, obviamente, aquele que estuda no ensino básico, que é de responsabilidade da prefeitura, que é de 1ª à 4ª série. A frota escolar é contratada pela prefeitura com serviços aí, com recursos próprios. É uma ideia do prefeito Bruno Letati Ramalho, do município de Carauari, que trouxe aí essa frota, como já falei, 3 vans e 2 micro-ônibus que já estão no município e começarão aí no início do próximo mês fazer o transporte escolar gratuito para os alunos da rede pública municipal de ensino do município de Carauari, aqui na região. Volta a Manaus, Hélio Ramos ao vivo, informação do sudoeste do estado, do Vale do Juruá, para o Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Hélio, obrigado pelas informações. São 6h07 em Manaus. A redação do Jornal da Manhã registra o recebimento do convite para o lançamento hoje à noite às 19h, às 7 da noite, lá na Praça do Cajual, no bairro, entre o bairro de Santa Luzia e o bairro do Morro da Liberdade, da mais nova Escola de Samba de Manaus, a Grêmio Recreativo Império do Cajual, que contará com a presença de representantes de todas as escolas de samba de Manaus, de todos os blocos de embalo de Manaus, e a apresentação da bateria swing do Cajual. Muito obrigado, portanto, pelo convite para o lançamento hoje às 7 da noite da Império do Cajual. 6h08 em Manaus. Há aproximadamente 20.000 contribuintes da Prefeitura de Manaus, entre pessoas físicas e jurídicas, já aproveitaram as condições do Programa de Recuperação Fiscal do município de Manaus, o Refis Municipal.
As negociações com até 100% de desconto sobre a incidência de juros e multas da dívida poderão ser realizadas até a próxima quinta-feira, dia 31 de agosto, pelo site CEMEF Atende, ou para atendimento presencial nos parques ou na central de atendimento na Rua Japurá, número 493, no centro. Enquadram-se no Refis Municipal contribuintes com dívidas de IPTU, Alvará e ISS e multas por infração vencidas até 30 de dezembro de 2016. Negociações em atraso também poderão ser negociadas com os descontos, porém o atendimento deverá ser exclusivamente presencial. O subsecretário de Receita da Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno, CEMEF, Francisco Moreira, explica que para quem optar pelo parcelamento, o desconto sobre os encargos será menor de acordo com a quantidade de parcelas. 80% para pagamento de 2 a 3 parcelas, 70% para 4 a 6 parcelas, 60% para 7 a 12 parcelas, 50% para 13 a 24 parcelas e 40% para 25 a 36 parcelas. Para quem está em débito com a Prefeitura de Manaus, está disponível o Refis Municipal. Esse programa ele vai até o dia 31 de agosto. Então, para quem está em débito, está aí uma grande opção de regularizar a sua situação fiscal. Os descontos, eles são de 100% de juros e multas para quem for pagar à vista. Também tem o desconto de 50% da taxa de protesto dos cartórios e também desconto de 50% das taxas de honorários. Se você tiver em protesto, tiver também em dívida ativa, no caso que tem os honorários, né? Agora, quem quiser pode parcelar até em 36 vezes. Nesse caso, os descontos caem. A melhor opção é realmente pagar à vista, porque os descontos são de 100% de juros e multas e também o desconto de 50% de protesto e de honorários, se for o caso. De acordo com os dados da CEMEF divulgados ontem, quinta-feira, as negociações realizadas já somam aproximadamente 45 milhões de reais. Em torno de 10 mil servidores irão atuar no segundo turno das eleições suplementares neste domingo, dia 27. O plano tático integrado de segurança permanece o mesmo aplicado no primeiro turno, quando não foram registradas ocorrências graves nos locais de votação. O plano é validado pelo Tribunal Regional Eleitoral e coordenado pela Secretaria de Segurança Pública. O plano é o mesmo aplicado no primeiro turno das eleições suplementares, buscando contemplar ações para inibir propaganda eleitoral irregular, compra de votos, segurança de urnas e dos eleitores, afirmou o secretário de Segurança, Sérgio Fontes. Assim como no primeiro turno, serão utilizadas 284 câmeras para o monitoramento do pleito eleitoral, sendo 272 delas em Manaus e mais 12 em Presidente Figueiredo, tudo coordenado no Centro Integrado de Comando e Controle do Amazonas. Nos demais municípios, o CICC-SIC atuará com o modelo de cédula integrada de coordenação operacional, CICOP, que contará com representantes das polícias civil, militar e do TRE-AM. A Polícia Militar empregará aproximadamente 2.300 policiais militares em todo o Amazonas. No interior, a PM atuará por meio do Comando de Policiamento do Interior em todos os municípios, que contarão com reforço de cerca de 1.000 policiais enviados da capital, que se juntarão ao efetivo local das unidades operacionais. A Polícia Civil reforçará o regime de plantão nas delegacias em Manaus e no interior do estado, com reforço de delegados, escrivães e policiais civis. Além do CICC, uma estrutura será montada na sede do TRE-AM, onde estarão representantes de cada instituição envolvidas na operação das eleições suplementares. Entre os órgãos que atuarão no dia das eleições estão a SSP-AM, Secretaria de Segurança do Amazonas, as Polícia Civil e Militar do Amazonas, Corpo de Bombeiros do Amazonas, Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, DETRAN-AM, e a Polícia Federal, Exército Brasileiro, Marinha do Brasil e a Força Aérea Brasileira, Manaus Trans, conselhos tutelares e demais órgãos estaduais e municipais. 6:12 em Manaus. 29 viaturas modelo S10 foram entregues nesta quinta-feira para o Comando de Policiamento Especializado da capital, com o intuito de reforçar o combate à criminalidade. Ao entregar as viaturas na Praça Eliodoro Balbi, no centro, o governador Davi Almeida destacou os investimentos que somaram para a boa condução dos trabalhos da segurança pública do estado.
29 viaturas que estão sendo entregues hoje se juntam às 173 que foram entregues anteriormente, mais 100 motocicletas que foram colocadas à disposição. Soma-se a isso os 2 helicópteros que estavam parados que nós colocamos à disposição, os fuzis que foram em parceria com o Exército, nós colocamos à disposição do sistema de segurança, as aeronaves que nós colocamos no hangar, as promoções do escalonamento, promoções do bombeiro. Sem dúvida alguma, a nossa preocupação com a segurança ela é muito grande. E, portanto, esses investimentos estão surtindo efeito, porque ainda no dia de ontem, mais 230 quilos de entorpecentes foram apreendidos, sem dúvida alguma, fruto do êxito do trabalho da polícia, da Força Tática, e sem dúvida alguma, essa é a nossa intenção de reforçar a segurança pública do nosso estado, dando ao cidadão amazonense a condição que todos nós queremos, a condição que todos nós almejamos, que é uma segurança efetiva, eficiente e que nós possamos, sem dúvida alguma, trabalhar intensamente em busca do bem comum. Último dia 15 de agosto, as forças de segurança do estado ganharam um hangar próprio para abrigar as aeronaves que são utilizadas nas operações do estado. Com o espaço, o governo do Amazonas deve economizar R$480 mil ao ano em contratos de locação. O comandante-geral da Polícia Militar do Amazonas, Coronel Davi Brandão, ressaltou que os veículos vão garantir a eficiência na segurança e proteção da sociedade. As viaturas novas entregues hoje ao CPE, que já estão fazendo o devido patrulhamento, o ROCAM, o 1º Batalhão de Choque, o Canil, a própria Companhia de Operações Especiais também. Essas viaturas foram um contrato renovado de aluguel que é feito via Secretaria de Segurança Pública. São investimentos diretamente na linha de frente para o nosso policial militar e também, como dito por mim, na retaguarda, trazendo uma tranquilidade para os nossos policiais e seus familiares. 6h14 em Manaus. O deputado José Neto do PSD pediu mais rigor da Capitania dos Portos e Marinha na fiscalização das embarcações. A cobrança foi feita no plenário da Assembleia Legislativa nesta quinta-feira, enquanto o deputado lamentava a morte de pelo menos 20 pessoas em um naufrágio no rio Xingu, no Pará. Quero aqui me solidarizar com os familiares das vítimas e com o povo paraense. E pedir junto à Capitania dos Portos, braço amigo da nossa Marinha, no sentido de fiscalizar nossas embarcações. Nossos rios são nossas estradas e nosso principal meio de transporte, afirmou o deputado. A embarcação que saiu de Santarém com destino à cidade de Vitória do Xingu com cerca de 50 pessoas, segundo o dono da embarcação, naufragou na madrugada da última quarta-feira. Até esta quinta, 23 pessoas tinham sido resgatadas com vida e 21 mortes foram confirmadas. Segundo o relato dos sobreviventes, chovia no momento do naufrágio e o barco foi atingido por uma tromba d'água, fenômeno muito parecido com um pequeno tornado. A direção do Hospital e Pronto-Socorro da Zona Norte esclarece que notícias que estão circulando em WhatsApp, dando conta de que amanhã haverá mutirão de cirurgia no hospital e que as pessoas devem se dirigir à unidade em determinado horário, são falsas. Não se dirija ao hospital sem que sua cirurgia esteja agendada ou com o devido encaminhamento. O Hospital e Pronto-Socorro da Zona Norte informa que no período de 90 dias realizará 2.340 cirurgias eletivas de hérnia, vesícula e outras. Porém, os procedimentos são agendados via Sistema de Regulação do Amazonas, o SISREG. Ou seja, o SISREG faz o agendamento, entra em contato com o paciente que está aguardando pelo procedimento e este é encaminhado ao Hospital da Zona Norte para realizar a cirurgia. O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, acompanhou ontem a equipe de especialistas em infraestrutura do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, que está na capital, para conhecer 4 áreas onde funcionarão as futuras instalações de Centros Integrados Municipais de Educação, o CIMES. O prefeito, que esteve na visita ao terreno localizado na Avenida Comandante José Cruz, no bairro Lagoa Azul, na zona norte da cidade, destacou que as novas unidades educacionais fazem parte do projeto de expansão e melhoria educacional da Rede Pública de Manaus, PROEMEN. Eu agradeço a compreensão de América Latina e a compreensão de Amazônia e de Manaus, no caso, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, porque ele demonstra que, na verdade, essa alavanca teria mesmo que ser trabalhada através de fontes de financiamento externas, não apenas com os recursos que são insuficientes da Prefeitura de Manaus. Nós fomos escolhidos a capital brasileira com melhor perfil financeiro, melhor equilíbrio fiscal, segundo a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, e isso tudo não é suficiente
suficientes para nós fazermos aquilo que é necessário na totalidade. E vem muito boa hora a ajuda do Banco Interamericano de Desenvolvimento, do BID, e eu percebo isso no olhar dos comunitários que estão conosco aqui e que sabem como isso aqui abrirá portas de futuro para os seus filhos e netos. Conforme a Associação dos Moradores do Parque Santa Etelvina, as obras são muito esperadas pela comunidade. A expectativa é de que as obras do Proemem comecem em 2018. 6h18 em Manaus. O governador Davi Almeida presidiu ontem a 269ª reunião do Conselho de Desenvolvimento do Amazonas, CODAM, em que foram aprovados 30 projetos para o Polo Industrial de Manaus, com investimentos da ordem de 1,224 bilhões de reais. Esta foi a 4ª reunião do CODAM realizada este ano. Somente na gestão do governador Davi Almeida foram aprovados 69 projetos com investimentos totais de 3,300 bilhões de reais. Os números também são positivos para a criação de novos postos de trabalho. Foram gerados 2.015 empregos diretos, sendo 7.000 somados aos empregos indiretos. O governador Davi Almeida ressaltou os investimentos que foram aprovados nesta reunião da ordem de 1,224 bilhão de reais e que serão 30 projetos com expectativa de geração de 514 empregos diretos e mais 1.500 indiretos. Ele disse também que mesmo com a crise, o governo tem conseguido atrair investimentos para o estado. Nós vamos discutir hoje, aprovar nessa reunião do CODAM, investimentos da ordem de 1,224 bilhões de reais. Serão 30 projetos que serão analisados, com expectativa de geração de 514 empregos diretos e mais 1.500 empregos indiretos. Na nossa administração, em 100 dias, foram 3,2 bilhões de reais em projetos aprovados, com aproximadamente 69 projetos e a geração de 2.700 empregos diretos, além, para cada emprego direto, de 3 a 4 empregos indiretos. Portanto, é dessa forma que nós estamos buscando, dar celeridade, dar garantias aos investidores. Nós acreditamos que é dessa forma que nós vamos continuar gerando emprego, distribuindo renda na cidade de Manaus e no interior. Portanto, nós buscamos trabalhar e dar as garantias necessárias aos investidores, garantias essas asseguradas pela Constituição Federal. O destaque entre os projetos aprovados está a da Whirlpool Eletrodomésticos. A empresa vai fabricar aparelhos eletromecânicos para a preparação instantânea de bebidas em doses individuais a partir de cápsulas. O investimento para a produção da máquina é da ordem de 27 milhões de reais, com mão de obra de 105 trabalhadores. Polícia. Alberto Pellegrini. Muito bem, Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã. Eduardo, pronto-socorro 28 de agosto, fez uma movimentação durante a noite e madrugada considerada tranquila. Uma pessoa deu entrada vítima de acidente de trânsito, foi uma queda de moto ocorrida na Costa Tironelli, e um outro homem deu entrada vítima de agressão física. Esse da agressão física aconteceu no bairro da Matinha, por volta de 20 horas da noite de ontem. No pronto-socorro Zolúcio, no Gigante da zona leste da cidade, um homem deu entrada vítima de agressão física. Ele foi barbaramente espancado no bairro Nova Luz. As primeiras informações dão conta de que ele estava roubando e acabou aí sendo espancado naquela área ali na fronteira entre o Nova Luz e o Zumbi dos Palmares. Pronto socorro Platão Araújo. Uma pessoa deu entrada vítima de tiros pelo corpo. Trata-se de uma mulher que foi baleada ontem lá no ramal do Brasileirinho. Daqui a pouco a gente vai trazer mais informações em relação a esse caso. A difusora que trabalha nesse caso desde ontem à tarde. Não houve um duplo homicídio e uma mulher levou um tiro na cabeça e continua internada em estado gravíssimo. Daqui a pouco mais detalhes sobre esse crime. De polícia, uma mulher de 28 anos foi presa. Ela estava tentando embarcar em um voo com 5 quilos de maconha tipo skunk. Isso aconteceu ontem no aeroporto Eduardo Gomes. A prisão foi efetuada numa fiscalização da Polícia Federal e da Receita Federal lá na área do aeroporto. Um bom trabalho da Polícia Federal, que apreendeu essa mulher que estava tentando embarcar para Goiânia com 5 quilos de droga. Ela disse que estava recebendo R$2.000 pelo transporte
da droga. Agora ela foi presa e vai ficar um bom tempo atrás das grades devido ela tentar passar aí com 5 quilos de droga no aeroporto. A Polícia Federal realizou ontem mais uma grande apreensão de drogas. Foram Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã, 40 quilos de entorpecentes. Isso aconteceu em Manaus, mais precisamente aí, Paulo Guerra. Essas pessoas estavam tentando passar aí com drogas, com uma grande quantidade de drogas, e a polícia mais uma vez chegou junto e tirou essa droga de circulação. Foi uma grande ação da Polícia Federal realizada no dia de ontem. E mais de polícia, Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã, a Secretaria de Segurança mais uma vez, através da Polícia Militar, Polícia Civil, estiveram ontem nas ruas da cidade, apreensões de droga, bandidos que estavam vendendo droga, roubando também, foram apreendidos, bem como carros foram recuperados nas últimas 24 horas, aproximadamente, deixa eu ver aqui, 2 motos, 5 carros, 7 veículos recuperados pela Secretaria de Segurança somente nas últimas 24 horas. E atenção, para você que está dirigindo nesse momento, o Jornal da Manhã informa: acidente de trânsito na Avenida Torquato Tapajós. Mais precisamente, ali bem em frente ao posto 5, Torquato Tapajós, sentido de quem vai do bairro rumo ao centro da cidade. Um carro de passeio bateu em um caminhão do lixo. Estão ocupando 2 faixas da Avenida Torquato Tapajós. Então, está complicadíssimo o trânsito na Torquato nesse momento, para quem vai em direção ao centro, a partir do posto 5. O congestionamento já passa do viaduto da Cidade Nova. Portanto, Torquato Tapajós com trânsito muito complicado nesse momento. Quem puder evitar a área, evite. Houve um acidente entre um caminhão do lixo e um carro de passeio ali em frente ao posto 5, Torquato Tapajós, sentido centro. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. Eduardo Silva. Ouvintes do Jornal da Manhã, atenção! Um crime bárbaro, o qual a difusora vem divulgando desde a tarde de ontem, é que aconteceu um duplo homicídio no ramal do Brasileirinho, mais precisamente no balneário do Pará. E tudo aconteceu assim. Era por volta de 15 horas, uma tarde ensolarada no dia de ontem, quando no balneário conhecido como Balneário do Pará, o senhor Raimundo Nonato Oliveira Rocha, 61 anos, conhecido como Pará, e o vendedor de carvão Francisco Nobre Cabral, de 39 anos, ele também que é caseiro, foram executados na hora. A esposa do Pará, a dona Maria Euzenira da Silva da Rocha, de 58 anos, foi baleada na cabeça e ela está internada no pronto-socorro João Lúcio em estado gravíssimo. Aconteceu assim: o balneário estava em pleno funcionamento, porém com poucos frequentadores no dia de ontem, quando chegaram 4 homens em 2 motos, vestindo roupas de mototáxi. Eles chegaram como se foram clientes, ficaram por ali, sentaram à mesa e ficaram observando, quando de repente sacaram armas e atiraram sem levar nada do seu Raimundo. Atiraram várias vezes contra a cabeça desse homem. O vendedor de carvão, que estava na hora errada, no lugar errado, entregando o carvão lá no sítio, também foi executado barbaramente, covardemente, com vários tiros na cabeça. A esposa do dono do balneário, a dona Maria Euzenira, também levou um balaço na cabeça. Os bandidos acharam que ela já estava morta. Quando chegou as viaturas do SAMU, da Polícia Militar, fizeram logo o socorro à dona
a dona Maria, que foi levada num primeiro momento ao pronto-socorro Platão Araújo. Lá ela foi muito bem atendida e posteriormente foi transferida para o pronto-socorro João Lúcio, onde está internada nesse momento em estado grave, em estado de coma. A Polícia Militar, a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros já trabalha na investigação do caso. Não se sabe ainda o que motivou esse crime, mas já se fala aí muita coisa. Já dizem aí que esse homem estava denunciando traficantes, outros já falam também que houve um assassinato no ramal do Brasileirinho e que isso pode se tratar de uma vingança. Ou seja, a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros já trabalha no caso e com certeza brevemente, com a competência da DHS, que vem realizando grande trabalho, vai trazer aí quem são os culpados por esse crime. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 54 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Os números das loterias. Vamos falar primeiramente de Dupla Sena, concurso de número 1685. Que acumulou ambas as faixas de premiação. Estimativa de prêmio para o próximo concurso, R$400 mil. Na primeira faixa de premiação, as dezenas sorteadas foram 03, 24, 26, 27, 29, 48. Na segunda faixa, as dezenas foram 10, 12, 13, 14, 36, 37. O assunto agora é quina, concurso 4.464, que teve um ganhador na quina, o prêmio principal. Ele é de Piedade, em São Paulo, e vai receber R$1.291.653,49. A quadra teve 114 apostas ganhadoras, prêmio R$3.185,45. As dezenas do concurso 4.464 da quina foram estas: 05, 11, 35, 43, 54. O assunto agora é Time Mania, concurso 1074, que também acumulou dezenas sorteadas 08, 32, 38, 72, 74, 79 e 80. 6h38 aí, Banal. Esportes. A UEFA sorteou ontem em Mônaco os grupos da Liga dos Campeões da temporada 2017-2018. Atual campeão Real Madrid caiu no grupo mais difícil e vai encarar Borussia Dortmund e o Tottenham. Outra chave complicada fica por conta do Chelsea, Atlético de Madrid e Roma, que terão o alento do Karabakh do Azerbaijão, que estreia na competição. Outros destaques do sorteio ficaram por conta dos duelos Juventus e Barcelona, Bayern de Munique e PSG. O sorteio na CBF definiu o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, que será no Rio, e o segundo vai acontecer no Mineirão. A ordem dos mandos da decisão foi definida nesta quinta-feira e o Flamengo e Cruzeiro já sabem quem vão jogar no dia 7 e 27 de setembro. Os jogos desta sexta-feira pela Série B, às 18h15 jogam Ceará e Náutico. 19h30 Paraná Clube Juventude. E às 20h30 Internacional e Paysandu. Últimas notícias. O dólar terminou o dia em alta de 0,23% aos R$13,1465. O Ibovespa fechou em alta de 0,93% a 71.132 pontos, maior patamar de fechamento desde janeiro de 2011. O giro financeiro somou 8,67 bilhões de reais. O índice de preços ao consumidor, que mede a inflação na cidade de São Paulo, subiu 0,22% na terceira quadricemana de agosto, repetindo a variação observada na segunda quadricemana deste mês, segundo dados publicados ontem pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. Na terceira leitura de agosto, ganharam força os grupos habitação 0,26% na segunda quadricemana para 0,54% na terceira quadricemana e transportes de 1,41% para 1,92%. A Câmara dos Deputados aprovou ontem o texto base da medida provisória que cria nova taxa de juros do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, a taxa de longo prazo. A sessão desta quinta-feira foi encerrada antes de os deputados concluírem a análise das emendas apresentadas ao texto, que podem alterar o conteúdo da medida provisória. A votação deve ser retomada na próxima terça-feira. Depois de passar na Câmara, o texto ainda
será submetido à votação do Senado. O Supremo Tribunal Federal manteve nesta quinta-feira a lei federal que autoriza a produção e a venda de amianto no Brasil. Também conhecido como asbesto branco, o amianto tipo crisotila é usado principalmente para a fabricação de telhas e caixas d'água. Vários estados, porém, proíbem o uso do amianto, apontando riscos à saúde de operários. O presidente do PSB, senador Tasso Gereissati, disse ontem que o parlamentarismo é a bandeira oficial de seu partido. Mas não para agora, nas eleições de 2018, porque não é solução para a crise, e sim como sistema definitivo a partir de 2022, acrescentou após participar de uma reunião com os 27 diretórios regionais do PSDB. O presidente Michel Temer disse em entrevista que seu advogado vai cuidar de uma eventual segunda denúncia que o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, possa apresentar. Disse ainda que não conhece o corretor Lúcio Funaro e, por isso, não teme sua delação. A Câmara de Combate à Corrupção do Ministério Público Federal determinou ontem a reabertura das investigações criminais sobre as pedaladas fiscais do governo da ex-presidente Dilma Rousseff. A Câmara de Combate à Corrupção do Ministério Público Federal homologou nesta quinta-feira o acordo de leniência firmado pela Procuradoria da República no Distrito Federal e a JF. Além da homologação, o colegiado também determinou o fim do sigilo do acordo. Após semanas de negociações, o acordo foi fechado no fim de maio e prevê que a JF pague multa de 10,3 bilhões de reais ao longo de 25 anos. De acordo com o Ministério Público Federal, essa é, em termos absolutos, a maior multa já aplicada no mundo por meio de um acordo de leniência. 6h45 em Banal. Juízes federais realizaram na tarde desta quinta-feira um ato de desagravo a Marcelo Bretas, magistrado da 7ª Vara Federal do Rio. Bretas é o juiz da Lava Jato no estado. Ele mandou prender o ex-governador Sérgio Cabral, o bilionário Ike Batista e o empresário Jacó Barata Filho, o rei do ônibus. O ato público promovido por associações de juízes federais integrantes da Justiça Federal e do Ministério Público Federal ocorre em decorrência das declarações recentes de Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal. Gilmar mandou soltar Ike, Jacó e outros investigados, provocando irritação na magistratura. A Procuradoria-Geral da República pede sua suspeição sob a alegação de que o ministro é padrinho de casamento da filha de Barata. O juiz federal Sérgio Moro aceitou denúncia contra o ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil, Aldemir Bendini, e outras 5 pessoas nesta quinta-feira. Agora todos eles são réus na Operação Lava Jato e respondem ao processo na Justiça Federal do Paraná. Uma carta aberta aos ministros do Supremo Tribunal Federal, a Associação Nacional dos Procuradores da República pediu aos magistrados para conter as ações e o comportamento de Gilmar Mendes. No documento, a Associação Nacional afirma que o ministro se destaca e destoa por completo do comportamento dos demais ministros da corte e critica a desenvoltura com que, segundo a associação, Gilmar Mendes se envolve no debate de assuntos fora dos autos. O Ministério da Saúde informou que o ministro Ricardo Barros apresentará ao Supremo Tribunal Federal dados que comprovam irregularidades no cumprimento da carga horária de médico do Sistema Único de Saúde, o SUS. A pasta divulgou uma nota nesta quinta-feira sobre a decisão do ministro Ricardo Lewandowski de pedir explicações a Barros por uma declaração dada em julho, quando disse que médicos fingem que trabalham. O proprietário do barco que naufragou na última terça-feira no Rio Xingu, deixando 21 mortos e 4 desaparecidos, disse à polícia que não havia controle de passageiros no momento do embarque em Santarém, no oeste do Pará. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, Alcimar Almeida da Silva afirmou em depoimento nesta quinta-feira que havia cerca de 50 pessoas na embarcação, contando passageiros e tripulação. O governo do Pará, que chegou a estimar que 70 pessoas estariam a bordo, trabalha agora com um número de 52 pessoas. Além dos mortos e desaparecidos, há 27 sobreviventes. As buscas por vítima do acidente da embarcação que virou na travessia entre Mar Grande e Salvador na quinta-feira foram retomadas na manhã desta sexta-feira, depois de terem sido suspensas ao anoitecer, de acordo com a Marinha. Ao menos 18 pessoas morreram após a embarcação virar, com 120 pessoas. Até a noite de quinta-feira, a Secretaria de Saúde da Bahia informou 89 pessoas haviam sido resgatadas com vida. Os aposentados e pensionistas em todo o país começam a receber a antecipação da primeira parcela do 13º salário a partir desta sexta-feira. O depósito da gratificação será realizado junto com a folha de pagamento mensal do INSS, que começa a ser depositada nesta sexta-feira e vai até o dia 8 de setembro. 6h48 em Manaus.
A Justiça da Coreia do Sul condenou a 5 anos de prisão Lee Jae-yong, herdeiro da Samsung. A sentença foi anunciada nesta sexta-feira em Seul. Os jurados entenderam que Lee Jae-yong pagou propina à ex-presidente da coreana Park Geun-hye e está presa em troca de privilégios concedidos pelo governo à Samsung. Centenas de venezuelanos participaram ontem de simulações prévias aos exercícios cívico-militares que serão realizados neste final de semana, ordenados pelo presidente Nicolás Maduro para fazer frente à ameaça imperial feita pelo dirigente dos Estados Unidos, Donald Trump, que disse não descartar uma opção militar para o país. A informação é da agência F. A emissora de televisão estatal VTV exibiu várias manobras militares práticas de tiro e aterrissagem em pelo menos 5 das 24 entidades federais da Venezuela, todas lideradas por membros da Força Armada Nacional Bolivariana e, em alguns casos, com participação de civis. Com a realização desses exercícios cívicos militares na Venezuela, é possível que os Estados Unidos desistam dessa ação. 6h50 em Manaus, vamos às manchetes dos principais jornais brasileiros, começando pela tarde de Salvador. Marinha revisa número de mortos em naufrágio para 18. O Globo do Rio de Janeiro. Em 2 dias, naufrágios na Bahia e no Pará deixam 39 mortos. O que diz o jornal A Folha de São Paulo? Presidente da Infraero diz que venda de aeroportos dará prejuízo de 3 bi de reais. Destaque do estado de São Paulo. Temer diz que sua preocupação é zero com delação de Funaro. Nem o conheço. Principal matéria de capa do jornal Correio Brasiliense. MPF homologa acordo de leniência de 10,3 bi de reais do grupo JIF. Vamos às manchetes dos jornais locais, começando pelo Jornal do Comércio. Avança diversificação no polo industrial de Manaus. Principal matéria de capa do jornal A Crítica. Eleição 2017, candidatos apelam contra votos nulos. O que diz o Amazonas em Tempo? Prefeitura e BID farão escolas de tempo integral. E finalmente o Jornal Agora. Dono de balneário e amigo são mortos no Brasileirinho. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagem de Hélio Ramos, Alberto Zegdeg, Fabrício Nascimento e Alberto Pellegrini no Boletim Policial. A técnica foi de Itamar Jardina e Hamilton Cabral com supervisão técnica de Carlos Luiz Silva. A apresentação foi de Edson Melo e Eduardo Silva. Difusora